programa de hoje vamos falar sobre crononutrição. Nutri, o que é isso? Você sabia que dia, noite, sol, escuro, tudo isso influencia nos seus hormônios, na sua longevidade, na tua saúde e também no emagrecimento? Sim, é verdade. Então, a gente tem aí o estudo da cronobiologia, que é o estudo do nosso ciclo circadiano, né? E a interferência disso na nossa saúde, no nosso organismo. E a gente tem também a crononutrição, que é aliar então a cronobiologia à nutrição. E a gente vai dar dicas práticas aí para você colocar em prática no seu dia a dia. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho sobre crononutrição para você entender a importância disso na sua saúde. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva, e nós aqui da Duvale TV estamos seguindo todas as normas da Organização Mundial da Saúde, de distanciamento social, uso de álcool em gel e máscaras, ok? Muito bem, então quando a gente fala em ciclo circadiano, todos nós temos aqui dentro do nosso organismo um reloginho biológico. Como eu falei, a cronobiologia, ela estuda nosso ritmo circadiano. E, portanto, esse ciclo, ele tem a duração de 24 horas. E durante 24 horas você vai ter várias alterações hormonais que tem a ver aí com dia e noite. Então a gente atravessa diariamente por esses ciclos. Então, portanto, tudo o que você faz, o que você come, seus hábitos alimentares, eles são afetados pelos horários, variação da luz e escuridão e também mudanças de temperatura. Então, a cada 24 horas nós temos aí um novo ciclo. Como o tempo, então, e o ambiente vão influenciar na nossa disposição, saúde e emagrecimento? A gente tem, como eu falei, várias mudanças hormonais que ocorrem aí desde a hora que você acorda, que você desperta, tem contato com a luz, até a hora que o sol se põe, né? Quando chega lá pelas 18, 19 horas, a gente já tem alterações hormonais até a hora de dormir. Durante o sono também. Então, por exemplo, alguns hábitos que vão interferir nesse ciclo, vão te prejudicar a tua saúde, vão aumentar as chances de você desenvolver a obesidade, por exemplo, é você trocar dia pela noite, é você estar exposto constantemente a luzes artificiais, principalmente no final do dia, então excesso de computador, celular no final do dia, dificuldade de dormir, então o sono interfere bastante nesse ciclo, e também comer excesso de comida em horários específicos, principalmente à noite. Então à noite não é um horário que é o ideal a gente consumir excesso e volumes aí de refeição. O ideal é deixar isso para o dia, e daqui a pouquinho eu vou falar para você exatamente os horários e o que fazer em cada um deles, seguindo então esse teu ciclo circadiano. Então, só para você ter uma ideia da importância do fuso horário na tua saúde, lembra que pessoas que cruzam aí o oceano, pessoas que saem aqui do Brasil, vão para a Europa, para os Estados Unidos, e como tem essa alteração de fuso horário, a gente chama isso de jet lag, e as pessoas que fazem essas viagens internacionais, elas são impactadas por essa diferença de fuso horário. E o corpo, até ele se ajustar ao horário ali do país que você viajou, ele vai experimentar vários desconfortos, e isso é chamado de jet lag, e é por isso que a gente tem esse processo aí quando a gente cruza aí diferentes fusos horários, tá? E por isso também que várias profissões são afetadas por essas alterações no ciclo circadiano. Então, algumas profissões que são afetadas, por exemplo, o comissário de bordo, né, a aeromoça, o piloto, os enfermeiros que fazem plantão, e também pessoas que trabalham em casas noturnas, por exemplo. Eles vão ter aí uma cronodisrupção, que é uma alteração nesse relógio biológico que vai interferir em várias alterações hormonais. Então, essas pessoas, elas precisam ficar mais atentas ainda, tá? E é por isso também, não sei se vocês sabem aqui uma curiosidade, né? Que todo tripulante, eu mesma já fui tripulante, eu já fui comissária de bordo durante 10 anos, todo tripulante, ele tem uma aposentadoria especial, ou seja, eles se aposentam mais cedo do que as pessoas
em gerais. Por quê? Justamente porque ele está exposto aí a essas alterações de fuso horário, né? Trabalhar de dia, trabalhar à noite. Então, até na regulamentação do aeronauta, ele tem ali várias especificações por causa dessa insalubridade, né, de ter que trabalhar em horários diferentes, ter que trabalhar às vezes à noite, cruzar fusos horários, porque isso tem um impacto aí na saúde e também no envelhecimento. Então, essas coisas vão acelerar o processo de envelhecimento, por exemplo. Existem algumas doenças também que são afetadas por alterações nesse ciclo circadiano. Então, fica atento aí. Então, algumas doenças como, por exemplo, resistência à insulina, a diabetes, depressão, síndrome metabólica e também aquelas doenças que afetam o sistema nervoso central, como, por exemplo, Alzheimer, o mal de Parkinson. Todos eles são doenças que podem ter relação com uma cronodisrupção, com pessoas que têm essas alterações aí no ciclo circadiano, tá? Então, portanto, essas alterações, elas vão diminuir não só a produtividade, como também vão acelerar o processo de envelhecimento precoce. E também pode haver perda de massa muscular e também aumento do ganho de peso. Para vocês terem uma ideia da importância desses ciclos no nosso organismo, a gente tem vários ciclos aí que interferem no nosso organismo. Então, se você for observar aí, a gente tem alterações em ciclos relacionados à estação do ano, né? Então, a gente quando é verão, no inverno a gente muda o nosso humor, muda a nossa energia. Então, tanto as estações do ano interferem aí na tua saúde, alterações na lua, fases da lua, você vai perceber que também você tem várias alterações por conta dessas fases. E na mulher, o ciclo mais comum que interfere aí na saúde dela em alterações hormonais é o período menstrual. Então, quem é mulher sabe que a gente muda muito ao longo do mês. Então, todos esses ciclos, eles vão interferir na nossa saúde e nos nossos hormônios também. Um elemento central, né, nesse ritmo circadiano, nesse ciclo de 24 horas, é o sol. Então, o sol, ele vai ditar vários hormônios que a gente produz no nosso organismo. Ele aumenta, por exemplo, níveis de hormônios que nos dão prazer, felicidade. Ele vai aumentar hormônios como serotonina, dopamina e melatonina, que é o hormônio do sono, que serão liberados na hora que o sol se põe, quando está escuro. Então, portanto, você já deve ter observado que dias ensolarados a gente está como? Mais feliz. Dias nublados a gente tem uma tendência a ter um pouco mais de tristeza, um pouco mais aí de melancolia, e isso tem a ver com o sol. E é por isso também que vários países, né, que tem aqueles invernos mais prolongados, invernos mais escuros, eles têm um aumento no índice aí de depressão e suicídio. Países como, por exemplo, Noruega, Suécia e Finlândia. É claro que dia e noite, nessas alterações hormonais, eles estão em equilíbrio. Então, você precisa dos dois. Não é só dia ou só noite. Então, eles estão em equilíbrio. O problema é que, quando a gente tem muito disso, por exemplo, nesses países aí que passam um longo período, os dias bem curtinhos, por isso que aumenta a incidência dessas doenças. E também, né, muitos desses governos aí, eles financiam, né, eles patrocinam, pagam uma parte aí de viagem para as pessoas nessas épocas do ano, justamente porque o índice lá de depressão e suicídio é muito grande. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Mas vamos lá então. A principal fonte também o sol te proporciona a principal fonte de uma substância que é uma das principais substâncias do nosso organismo, que é a vitamina D. Então, a vitamina D, para ela ser produzida em quantidades adequadas, é importante que você tenha essa exposição solar. E a vitamina D está presente em várias funções no seu organismo. Por exemplo, fortalecimento, né? Aumento de massa muscular, fortalecimento dos seus ossos, aumento aí do seu sistema, melhora do seu sistema imunológico e também combate à depressão. E os estudos, inclusive, mostram que homens que têm aí uma hora só de exposição solar diário, eles podem ter um aumento aí de até 69% no hormônio de
testosterona. Então vocês imaginem a influência do sol no nosso organismo. E no caso das mulheres, a gente está aqui no Outubro Rosa, não é verdade? Então 1 hora de exposição solar diária é capaz de diminuir drasticamente a incidência de câncer de mama, por exemplo. Então o sol, ele é vida, ele é importante para a nossa longevidade, ok? Então vamos lá, agora vamos para a parte prática aqui. Como que você pode ajustar a sua alimentação aos horários do dia, seguindo então o que seria ideal pensando em crononutrição, tá bom? Vamos lá, eu sei que nem todo mundo vai conseguir colocar em prática, mas eu vou dar aqui algumas sugestões que, se você conseguir ajustar aí alguma das dicas que eu vou colocar aqui ao seu dia, eu garanto para você que a tua facilidade para emagrecer vai ser muito maior, a predisposição a doenças vai diminuir drasticamente e, o que é melhor, você vai viver mais e com qualidade, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui o nosso relógio biológico, o ideal é que a gente desperte com o sol, tá? Então por volta ali de 6 horas da manhã, quando a gente já tem luz solar, é ali que a gente já tem ativação de vários hormônios. Um hormônio importante nesse horário, por exemplo, é o cortisol. Então o ideal é você acordar e vai lá na janela, olha para o sol, para você já ativar vários hormônios aí no seu organismo, tudo bem? O horário ideal para você receber a sua primeira refeição do dia é por volta de 9 horas. Então você vai fazer um jejumzinho leve ali nas primeiras horas ali do seu dia, é legal, mas se você é praticante, inclusive, do jejum intermitente, procure ter a sua refeição por volta ali das 9, 10 horas no máximo, tudo bem? Depois, qual que é o melhor horário para você receber uma alimentação mais volumosa, uma alimentação mais rica em nutrientes? É por volta de meio-dia a 14 horas. É nesse horário que a gente tem um pico metabólico digestivo, ou seja, esse é o horário ideal para uma refeição farta. É lógico, ele é equilibrado em nutrientes, rica em gorduras naturais para ativar os processos do fígado, por exemplo. Então não é à noite, e sim ali entre meio-dia e 14 horas, ok? Ali por volta das 16 horas, já é um momento para você evitar alimentos estimulantes ricos em cafeína, porque senão isso pode prejudicar o teu ciclo circadiano, atrapalhar o teu sono e a produção de vários hormônios durante o sono, por exemplo. Então, cafeína e alimentos estimulantes até às 16 horas. O horário ideal para você praticar um exercício físico é por volta ali das 17 horas. É claro, se você não pode, esse horário faça de manhã, porque no final do dia é muito ruim, porque pode atrapalhar também os hormônios da noite, por exemplo. Tudo bem? Ali por volta das 17 horas, então, fazer um exercício e, por fim, entre 18 e 19 horas é o horário ideal para você receber a sua última refeição. Então, jantar mais cedo também vai influenciar aí na tua saúde, tá bom? E por volta das 20 horas é o momento de você se desconectar de tudo, parar de receber aqueles estímulos, aquelas luzes do celular, do computador. É a hora de você começar a se acalmar para você dormir, você ter o ápice aí na produção de vários hormônios importantes para a tua saúde, para o emagrecimento e para a longevidade. Me acompanha também lá no nosso canal do YouTube, Café com a Nutri. Eu tenho também vários conteúdos legais lá. E eu quero te ver aqui na semana que vem no nosso próximo programa. Um beijo e até lá!